Você já sentiu que algo dentro de você está mudando, mas não sabe exatamente o que de repente, coisas que antes importavam tanto agora, perderam o brilho, que há um chamado sutil no seu interior. Como se alguém estivesse tentando falar com você em os detalhes, no silêncio, até nos seus pensamentos mais simples. Isso pode ser mais do que uma fase, pode ser o Espírito Santo te guiando. Sem que você perceba de forma consciente, talvez você ache que para ser guiado por Deus, precisa ter visões, ouvir uma voz audível ou sentir arrepios toda vez que ora. Mas a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo muitas vezes age de maneira sutil, ele transforma a alma antes de transformar as circunstâncias. E se eu te dissesse que existem sinais claros de que ele está te conduzindo, mesmo quando você acha que está sozinho, que essa inquietação interior, essa vontade inexplicável de se afastar do barulho e se aproximar de Deus, é uma resposta divina, e não apenas um pensamento seu neste vídeo. Vamos falar sobre 7 sinais de que o Espírito Santo está te guiando. Mesmo que você não saiba disso conscientemente, alguns desses sinais vão te surpreender, e talvez, ao ouvir cada um deles, você perceba que Deus está mais presente na sua vida do que você imaginava. Então fique até o final. E se ao longo do vídeo você sentir que Deus está falando com você, comente amém aqui embaixo. Isso nos ajuda a alcançar ainda mais vidas com essa palavra. E se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem como esta. Todos os dias temos conteúdos que fortalecem sua fé e te ajudam a caminhar mais perto de Deus. Vamos juntos descobrir se o Espírito Santo está te guiando. Porque pode ser que essa seja a resposta que você tanto esperava. Suas prioridades estão mudando sem esforço. Você já percebeu que, sem nem entender o porquê, aquilo que antes era tão importante para você começou a perder o brilho? Objetivos que antes ocupavam sua mente dia e noite, sonhos que pareciam essenciais, discussões nas quais você precisava sempre ter razão, de repente, parecem pequenos. Isso não é apenas maturidade humana. Isso é um dos sinais mais claros de que o Espírito Santo está operando dentro de você. Quando o Espírito Santo entra no coração, ele começa um processo silencioso, mas profundo, de reorganização das prioridades. Não é uma mudança brusca, feita por força de vontade, nem uma renúncia amarga, mas uma transformação que brota de dentro, aos poucos, sem que você perceba. O que é eterno começa a ganhar mais espaço, e o que é passageiro perde o valor. É como uma árvore que se inclina naturalmente para a luz, seu coração, antes voltado para o que é terreno, começa a se inclinar para aquilo que verdadeiramente importa. A Bíblia diz em Romanos 8:5, os que vivem segundo o Espírito, inclinam-se para as coisas do Espírito. Essa inclinação não é imposta. Ela nasce. É um desvio gradual, mas intencional, que o leva a uma nova visão do que realmente vale a pena. Antigos desejos não desaparecem de um dia para o outro, mas são reposicionados. A busca por sucesso, por exemplo, deixa de ser apenas sobre você e passa a ser sobre o impacto que sua vida pode causar para o reino de Deus. Isso não significa que você abandonará seus sonhos ou que tudo o que deseja se tornará irrelevante. Significa que agora o sucesso será medido de outra forma, não pelo que você conquista, mas pelo quanto você pode servir, não pelo quanto você acumula, mas pelo quanto você reparte. O Espírito Santo transforma o motivo por trás das suas ações. O que antes era para a sua glória, agora é para a glória de Deus. Essa mudança não ocorre apenas nas grandes decisões, mas também nas pequenas. Aquela discussão acalorada que antes drenava sua energia agora já não parece tão valiosa. Ganhar uma briga já não traz paz. Ouvir e se colocar no lugar do outro passa a ter mais sentido. Pequenas ofensas deixam de ser gigantes. Você descobre que é mais libertador ser gentil quando ninguém está vendo do que vencer debates e alimentar o ego. Tudo isso brota dentro de você como fruto de uma vida que está sendo nutrida pelo Espírito. E essa transformação não é um evento único, é contínua. A cada novo dia, em cada nova situação.
O Espírito Santo molda seu coração para que ele se pareça mais com o de Cristo. Mesmo quando você não percebe, ele está trabalhando. E quanto mais você se entrega, mais essa mudança se aprofunda. Você se pega trocando noites de ansiedade sobre o futuro por momentos de paz na presença de Deus. Descobre que pode ter planos e sonhos, mas seu coração já não está preso a eles. E isso não é perda. É ganho. Porque quanto mais o Espírito Santo organiza suas prioridades, mais você se sente leve. O peso do que é urgente vai embora, e o que é eterno ocupa o centro. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez aquele desejo incessante por reconhecimento esteja diminuindo. Talvez aquela necessidade de mostrar força esteja cedendo espaço a uma vontade maior de fazer parte de algo eterno. Isso não é fraqueza. Isso é o Espírito Santo alinhando seu coração ao coração de Deus. Esse é um dos sinais mais claros da presença do Espírito Santo. Você não precisa lutar contra seus antigos desejos com as próprias forças, porque ele transforma seu interior de dentro para fora. É como uma nascente que brota água pura sem precisar de adereços. É natural, é silencioso, é profundo. Quando você olha para trás, percebe que já não é mais a mesma pessoa. As conversas mudaram. Seus valores mudaram, o jeito que você lida com o tempo, com o dinheiro, com os relacionamentos. Tudo está sendo reordenado. Isso é fruto de uma obra que não vem de você, mas do Espírito que habita em você. Essa reorganização das prioridades é também um convite, um chamado para você cooperar com o que o Espírito está fazendo. Não resista. Não lute para manter aquilo que ele está pedindo para soltar, porque cada vez que você solta algo passageiro, ele coloca algo eterno no lugar. O Espírito Santo não apenas transforma seus desejos, ele transforma o seu coração, e quando isso acontece, viver deixa de ser uma corrida por conquistas e passa a ser uma caminhada com propósito. Você não é mais escravo das expectativas do mundo. Você é livre para viver aquilo que Deus tem para você. Se você está percebendo essa mudança dentro de si, saiba que não é acaso, é Deus te chamando para um nível mais profundo. É Ele dizendo: eu estou aqui, guiando você. Mesmo quando você não percebe, esse é o primeiro sinal de que o Espírito Santo está agindo em sua vida. E quanto mais você se render, mais Ele fará. O desejo crescente de estar com Deus mesmo nos dias comuns. Você já sentiu uma sede estranha, que nada do mundo consegue saciar. Uma fome por algo que você não sabe explicar. Como se sua alma estivesse sendo atraída para um lugar que sempre foi seu, mas que você ainda não conhecia. Esse anseio silencioso que cresce dentro de você não é fruto de imaginação. É um dos sinais mais belos de que o Espírito Santo está te guiando. Quando o Espírito Santo habita no coração, ele planta um desejo que não nasce da obrigação. Não é mais sobre orar por medo ou sobre ler a Bíblia por disciplina. É sobre anseio. É sobre sentir que, mesmo em dias comuns, você quer estar com Deus, mesmo sem palavras. Seu coração encontra descanso apenas na presença dele. É como a corça descrita no Salmo 42. Assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Esse desejo não aparece com alarde. Ele começa sutilmente. Um pensamento aqui, uma vontade ali. De repente, você se pega querendo acordar mais cedo para orar. Ou abrir a palavra de Deus antes de pegar o celular. Não é um peso, é um privilégio. Algo dentro de você chama, atrai, convida. Isso é o Espírito Santo, conduzindo sua alma para mais perto do Criador. E esse anseio não se limita aos momentos espirituais. Ele invade a vida cotidiana enquanto você trabalha, dirige, lava a louça ou cuida da família. Seu coração se volta para Deus. Uma oração curta, um pensamento, um agradecimento espontâneo. Você percebe que está conversando com Ele durante o dia, mesmo sem perceber. Não é formalidade, é relacionamento. Esse desejo crescente também revela algo profundo. Sua alma começa a se incomodar com o vazio das distrações. Aquilo que antes te entretinha parece superficial, séries, redes sociais.
conversas sem sentido, nada disso satisfaz como antes. Há uma inquietação saudável, como se o Espírito Santo estivesse dizendo: isso não vai preencher você, venha mais perto. O interessante é que esse desejo não te isola do mundo. Pelo contrário, ele te torna mais presente, mais humano, mais compassivo, porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se torna sensível às pessoas e às necessidades ao seu redor. Sua vida interior cresce, mas ela não fecha portas. Ela abre caminhos. Esse anseio é um convite constante. Não um convite pesado, mas doce. Mesmo quando você se afasta ou se distrai, ele continua lá, persistente, chamando: volte. Não importa onde você esteja, ou o que esteja fazendo. Há um lugar dentro de você que só descansa na presença de Deus. E quando você responde a esse chamado, sente uma paz que não vem de rituais, mas de encontro. Isso é um sinal de maturidade espiritual. Você não quer estar com Deus apenas para pedir coisas ou para aliviar crises. Você quer estar com Ele porque o ama, porque sabe que fora dele não há vida. Esse desejo é um dos frutos mais claros da ação do Espírito Santo. Ele mostra que sua relação com Deus está deixando de ser uma religião para se tornar um relacionamento vivo. E é exatamente esse relacionamento que transforma sua rotina. O que antes era só um tempo devocional marcado na agenda, agora se espalha pelo dia inteiro. Não há mais divisão entre vida espiritual e vida comum. Tudo passa a ser vida com Deus. A presença dele se torna natural, constante, íntima. Você passa a perceber que Deus não está apenas no culto de domingo, mas no caminho para o trabalho, no sorriso de um filho, em uma pausa silenciosa. Quanto mais você responde a esse chamado, mais esse desejo cresce. É um ciclo de fome e satisfação. Você busca, encontra, sacia-se e volta a desejar. Não é falta, é plenitude. É o Espírito Santo revelando que há sempre mais de Deus para experimentar. Esse é um dos maiores sinais de que Ele está te guiando. E essa sede não precisa ser explicada aos outros. Às vezes você não sabe colocar em palavras, mas o Espírito Santo sabe. Em Romanos 8, 26, está escrito que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando você não sabe orar, Ele ora com você através de você. Seu desejo é um reflexo dessa intercessão. É como se Ele estivesse preparando seu coração para encontros mais profundos com Deus. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez perceba que orar deixou de ser uma obrigação, que ler a palavra deixou de ser uma tarefa, que falar com Deus não depende mais de palavras bonitas. Esse é um sinal claro. Ele está atraindo você para o lugar onde sua alma sempre quis estar. O Espírito Santo não te chama apenas para momentos de oração. Ele quer que toda a sua vida seja uma oração. Que cada passo seja consciente da presença de Deus, que cada pensamento seja permeado pela paz que vem dele. Esse é o caminho de uma vida transformada. Não apenas buscar a Deus nos dias difíceis, mas caminhar com Ele nos dias comuns. Se você sente essa fome dentro de si, responda a ela. Reserve momentos de silêncio, abra espaço para ouvir. Leia a palavra com o coração aberto. Quanto mais você responde ao chamado, mais ele se revela. E quanto mais ele se revela, mais você deseja. Essa é a beleza da vida com o Espírito Santo, esse desejo de estar com Deus. Mesmo nos dias comuns, é um dos sinais mais poderosos de que o Espírito Santo está em você, porque não é natural do ser humano desejar o eterno, é uma semente plantada pelo próprio Deus, florescendo dentro do seu coração. E essa semente, quando regada, cresce até que sua vida inteira se torne um lugar de encontro com o Criador. Você ouve uma voz interior pedindo silêncio e oração. Você está no meio do seu dia, a mente ocupada com tarefas, decisões, compromissos, mas, de repente, algo dentro de você pede pausa. Não é barulhento, não exige atenção, mas é insistente. Uma voz suave sussurra: pare um pouco, fale comigo. Isso não é sua mente fugindo da realidade, é o Espírito Santo chamando você para um lugar de comunhão. Esse é um dos sinais mais preciosos da presença do Espírito Santo. Ele não se impõe, mas convida.
Ele não grita, mas sussurra, e ainda assim, sua voz é a única que traz paz em meio ao caos. Essa voz interior não é como os pensamentos comuns. Ela carrega um peso de paz, de sabedoria, de amor. É como se você soubesse, no fundo da alma, que aquilo não veio de você. Jesus nos deu esse exemplo. Em vários momentos do seu ministério, ele se afastava das multidões para estar a sós com o Pai. Marcos 1:35 diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Isso nos mostra algo importante. O silêncio e a oração não são interrupções, são parte essencial da jornada espiritual. Quando o Espírito Santo começa a te guiar, ele te ensina o valor do silêncio. Não o silêncio vazio, mas aquele onde você ouve com mais clareza. Onde as vozes do mundo diminuem e a presença de Deus se torna mais audível, não é sobre isolar-se completamente, mas sobre criar espaços sagrados em meio ao comum. É como se o Espírito dissesse: eu quero falar com você, mas você precisa silenciar outras vozes para me ouvir. Essa voz interior aparece nos momentos mais inesperados, no meio de uma reunião, no trânsito, ao preparar uma refeição e, se você prestar atenção, perceberá que ela está menos preocupada com o que fazer e mais interessada no como está seu coração. O Espírito Santo não está apenas interessado em suas decisões, mas em sua disposição interior. Ele quer te ensinar a discernir o tempo de parar, o tempo de ouvir, o tempo de simplesmente estar. O mundo moderno é barulhento. Estamos cercados de notificações, ruídos, distrações, e nesse turbilhão, é fácil ignorar o sussurro do Espírito. Mas é justamente por isso que ele insiste, porque sabe que nossa alma precisa mais de presença do que de produtividade. Ele sabe que a oração não é um evento religioso, mas um lugar de restauração. Quando você responde a esse chamado interior, algo começa a mudar. O silêncio deixa de ser desconfortável. Ele se torna um refúgio, um lugar onde você não precisa dizer nada, onde só estar já é suficiente. A oração, nesse momento, não é feita de palavras, mas de entrega. Seu coração fala por você. E o mais belo é que esse chamado não vem apenas quando você está bem. Muitas vezes, ele chama você justamente quando seu coração está pesado, quando você se sente perdido, confuso, exausto. É nesse momento que a voz suave do Espírito diz: vem, descanse aqui. Eu sei o que você sente. É um convite à vulnerabilidade, um espaço onde você pode ser inteiro, sem máscaras. Esse tipo de oração silenciosa é uma das formas mais profundas de comunhão. Você não está falando para ser ouvido. Você está se entregando para ser restaurado. E o Espírito Santo trabalha justamente nesse lugar. Ele alinha seus pensamentos, cura suas feridas, renova suas forças, e tudo isso acontece em silêncio, no secreto, no íntimo. Reis 19:12 nos lembra da experiência de Elias no Monte Horeb. Ele esperava ouvir Deus em manifestações grandiosas, no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas Deus estava no sussurro suave. Isso nos ensina que muitas vezes procuramos a presença de Deus em momentos espetaculares, mas ela está no sutil, no simples, no agora. Esse chamado interior também nos ensina a não depender apenas de emoções. Porque a presença do Espírito Santo não se baseia em sentimentos passageiros, ela é constante, mesmo quando você não sente nada. E muitas vezes, o que ele quer não é te emocionar, mas te formar, te moldar, te ensinar a permanecer. Quando essa voz interior te chamar para orar, pare, mesmo que por um minuto, mesmo que você ache que está ocupado demais. Esse minuto pode mudar o seu dia. Pode trazer paz, direção, consolo, pode evitar decisões precipitadas, pode abrir espaço para que Deus fale exatamente o que você precisa ouvir. E se você não souber o que dizer, tudo bem. A oração não é sobre performance, é sobre presença. E o Espírito intercede por você. Ele entende o que você não consegue expressar. Ele traduz suas lágrimas, ele interpreta seus silêncios. Quando você se cala diante de Deus,
O Espírito Santo fala por você. Esse é um dos sinais mais profundos da direção do Espírito. Ele te ensina a parar, a se silenciar, a ouvir. E nesse processo, ele revela quem Deus é, não apenas como uma ideia, mas como um Pai presente, um Deus que não está longe, mas perto, tão perto que fala dentro de você. Da próxima vez que essa voz interior te chamar para orar, não ignore, é o Espírito Santo te guiando, não por obrigação, mas por amor, não para te impor algo, mas para te conduzir a um lugar de paz. Esse lugar existe, ele está acessível, e você pode entrar nele agora mesmo, o incômodo com pecados que antes passavam despercebidos. Você já se pegou incomodado com atitudes suas que antes pareciam normais, pequenas mentiras, impaciências, julgamentos silenciosos, coisas que talvez ninguém notaria, mas que agora incomodam profundamente, como se algo dentro de você dissesse: isso não agrada a Deus. Esse incômodo não é culpa comum, é um sinal claro de que o Espírito Santo está te guiando e moldando. O Espírito de Deus tem uma maneira singular de trabalhar no coração. Ele não age com acusações pesadas, mas com convicções suaves e profundas. Ele não vem para te condenar, mas para te revelar áreas da sua vida que ainda precisam ser curadas, transformadas, libertas. E quanto mais você caminha com Ele, mais sensível se torna àquilo que entristece o coração de Deus. João 16:8 diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa palavra convence tem um peso bonito. Não é uma imposição, é uma revelação, É como se ele acendesse uma luz dentro de você e dissesse com amor: olhe para isso, vamos trabalhar juntos nisso. E você começa a ver o que antes passava despercebido. Começa a sentir que certos comportamentos não combinam mais com quem você está se tornando. Essa mudança não vem do medo de castigo, mas do desejo de agradar ao Pai. Você não quer mais continuar nas mesmas atitudes porque agora sabe que foi chamado para viver de forma diferente. O Espírito Santo planta em você uma nova consciência. Ele te mostra que, mesmo em coisas pequenas, há espaço para crescer, amadurecer e se santificar, e o mais bonito é que ele não te aponta falhas para te envergonhar, ele mostra para transformar. Quando Deus revela algo, ele revela para curar. Quando o Espírito toca em uma área da sua vida, é porque ele já preparou o caminho para a mudança. Ele não revela o pecado sem também oferecer o escape, a restauração, a graça. Essa convicção também traz liberdade. Porque antes, talvez você vivesse preso em comportamentos que não percebia como errados. Agora, com os olhos abertos, você começa a se libertar. E não é por obrigação religiosa, é por amor. Você deseja ser limpo, você deseja ser parecido com Jesus, você deseja andar em santidade. A santidade, neste contexto, não é perfeição, é separação. É quando você escolhe, com a ajuda do Espírito, não alimentar mais o que te afasta de Deus, e isso inclui pensamentos, palavras, reações, escolhas. Não é que você nunca mais vai errar, mas agora, quando errar, seu coração vai sentir, vai doer, vai pesar, e isso é bom, porque mostra que o Espírito está vivo em você. Esse incômodo com o pecado é um dos sinais mais preciosos da graça operando em sua vida. Ele mostra que seu coração está se tornando sensível, que a dureza está cedendo lugar à humildade, que a justificativa está dando lugar ao arrependimento e que cada vez mais você está se tornando maleável nas mãos do oleiro. Talvez você esteja passando por isso agora. Situações que antes não chamavam sua atenção, agora te deixam inquieto. Palavras que saem da sua boca e que logo em seguida geram arrependimento. Reações automáticas que você sente que precisa rever. Tudo isso é obra do Espírito. É Ele te chamando para um nível mais profundo de santidade. E esse processo é contínuo, porque enquanto estivermos neste mundo, sempre haverá algo a ser purificado. Mas não é você quem faz isso sozinho. É o Espírito quem limpa, quem lava, quem molda. O seu papel é se render, reconhecer,
permitir, e aos poucos, você vai percebendo que está mais leve, mais puro, mais alinhado com o caráter de Cristo. Salmo 139, 23, diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse deve ser o clamor diário de quem deseja ser guiado pelo Espírito. Não porque você se sente condenado, mas porque deseja agradar aquele que te salvou. O arrependimento, nesse contexto, não é tristeza destrutiva, é humildade restauradora. É quando você diz: Senhor, eu falhei, mas eu não quero mais viver assim. E o Espírito Santo te abraça, te levanta, te limpa e diz: vamos começar de novo. Não há condenação para quem está em Cristo, mas há correção. E a correção é um sinal de amor. Hebreus 12, 6 nos lembra que o Senhor corrige a quem ama. Então, se você tem sentido esse incômodo interior, não fuja. Receba como sinal de que Deus está cuidando de você, está zelando pelo seu coração, está investindo em sua transformação. Ele se importa tanto com você que não vai permitir que continue sendo quem você era, esse incômodo com o pecado, mesmo com os pecados que ninguém vê. É uma das maiores provas de que o Espírito Santo está dentro de você, porque o mundo ensina a ignorar, a justificar, a maquiar, mas o Espírito Santo ensina a confessar, a abandonar, a ser renovado. Você não está sozinho nesse processo, e mesmo que caia, Ele estará lá para te levantar, porque mais importante do que nunca errar, é nunca parar de se arrepender. Esse é o caminho da santidade. Esse é o caminho de quem está sendo guiado por Deus. Sua linguagem está mais doce, seus pensamentos mais puros. Você já percebeu que, aos poucos, seu jeito de falar tem mudado? Que aquela vontade de responder na hora, de retrucar com sarcasmo, de fazer piada com o erro dos outros, já não tem o mesmo sabor? Que palavras impensadas que antes saíam com facilidade agora te incomodam profundamente? Isso é sinal de transformação interior. E é um dos sinais mais evidentes de que o Espírito Santo está te guiando. Quando o Espírito começa a agir dentro de você, a mudança não acontece apenas nas atitudes externas. Ela começa na mente, nos pensamentos, nas intenções, e transborda pela boca. Porque, como disse Jesus, a boca fala do que está cheio o coração, e quando o Espírito Santo enche seu coração, até a sua linguagem muda. Antes, talvez você nem se importasse com as palavras que usava, ironias, palavras duras, críticas destrutivas, fofocas disfarçadas de preocupação, tudo fazia parte do dia a dia. Mas agora, mesmo sem ninguém te corrigir, você começa a sentir incômodo, percebe que palavras têm peso, que o que você diz pode curar ou ferir, construir ou derrubar. Você começa a escolher melhor o que fala, e não é esforço, é fruto. A carta aos Efésios diz: nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. O Espírito Santo nos guia justamente para isso, para uma comunicação que edifica, que consola, que encoraja, que traz vida, e não para por aí. Seus pensamentos também começam a ser filtrados. Você começa a perceber quando está julgando alguém no silêncio do coração, quando está alimentando ressentimento, quando sua mente está sendo invadida por pensamentos impuros, negativos ou vingativos. E, mesmo que ninguém saiba, o Espírito sabe. E ele te chama a renovar a mente. Romanos 12 diz que não devemos nos conformar com este mundo, mas ser transformados pela renovação da nossa mente. Essa renovação acontece quando você permite que o Espírito Santo entre nas áreas mais escondidas da sua vida interior, não apenas o que você mostra para os outros, mas o que você pensa quando está sozinho, o que você diz a si mesmo, o que você acredita sobre os outros e sobre Deus. É nesse lugar secreto que a verdadeira transformação acontece. Porque a santidade
Não é apenas o que você faz, é o que você pensa, é o que você alimenta. E o Espírito Santo está interessado exatamente nesse nível. Ele quer purificar o que ninguém vê, porque sabe que é dali que tudo o mais será gerado. E com o tempo, você percebe que até sua forma de reagir muda. Aquela crítica que antes gerava revolta, agora é ouvida com mais calma. Aquela provocação que antes te fazia explodir, agora te convida a respirar e a responder com mansidão. Isso não é fraqueza, isso é fruto do Espírito. É domínio próprio, é sabedoria. Provérbios 15:1 diz. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Essa sabedoria prática começa a ser parte do seu dia a dia. Não porque você se tornou perfeito, mas porque está sendo guiado. E quanto mais guiado pelo Espírito, mais parecido com Cristo, você começa a perceber que falar bem dos outros se torna natural, que elogiar é mais prazeroso que criticar, que guardar silêncio em certas conversas é mais sábio do que vencer uma discussão. E tudo isso nasce de uma fonte que está sendo purificada dentro de você. Mesmo os pensamentos que antes eram carregados de desconfiança, inveja ou competição começam a mudar. Você começa a se alegrar com a vitória dos outros, começa a desejar o bem. Mesmo aqueles que não te entendem, começa a orar por quem te feriu. Isso não vem da carne, vem do Espírito. É um processo, sim. Às vezes você ainda cai, ainda se pega falando o que não deveria, pensando o que não gostaria, mas agora, ao invés de se justificar, você sente, você reconhece, você pede perdão, você deseja melhorar, e isso já é prova da ação de Deus em você. Essa doçura na linguagem e pureza nos pensamentos são sinais de maturidade espiritual, de crescimento, de alinhamento com o caráter de Jesus, porque ele, mesmo sendo confrontado, escolhia a mansidão. Mesmo sendo ferido, escolhia o perdão. Mesmo sendo rejeitado, escolhia amar. E é esse Espírito que agora vive em você, que está te guiando, que está transformando a maneira como você pensa, fala e se relaciona. E, quanto mais você permitir, mais nítido será o reflexo de Cristo em sua vida. Se você tem percebido essa mudança, saiba que ela é um sinal claro de que o Espírito Santo está agindo. Continue nesse caminho. Alimente-se da palavra. Escolha o silêncio quando for preciso. Ore antes de responder. Pense antes de julgar. E permita que o Espírito purifique até o que ninguém vê, porque no fim das contas, uma vida guiada por Deus não se mede apenas pelas ações visíveis, mas pela transformação interior, pela doçura que sai da boca, pela pureza que habita a mente, pela paz que reina no coração. Você começa a perdoar pessoas que jamais imaginou conseguir perdoar. Há feridas que parecem que nunca vão cicatrizar. Palavras que ecoam anos depois. Traições que ainda doem mesmo com o tempo. Situações que, quando lembradas, trazem um gosto amargo à alma. E talvez, por muito tempo, você tenha pensado, eu nunca vou conseguir perdoar isso. Mas de repente, algo muda. Um sentimento diferente começa a nascer. Uma paz começa a se aproximar daquele lugar que antes só conhecia dor. Isso é um sinal claro de que o Espírito Santo está te guiando. O perdão não é natural, pelo contrário. Nossa carne quer justiça, quer explicação, quer ver o outro sofrer pelo que nos fez, mas o Espírito Santo nos leva para outro caminho, um caminho mais alto, mais difícil para o orgulho, mas libertador para a alma. Ele não apenas nos convida a perdoar, ele nos capacita a perdoar, e essa capacidade não vem de nós, vem dele. Em Efésios 4:32, está escrito: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Esse é o padrão. Não perdoar porque o outro merece, mas porque nós já fomos perdoados. O Espírito Santo nos lembra disso, e ao fazer isso, nos ensina a soltar o que ainda nos prende. Talvez você pense, mas eu já tentei perdoar, e não consegui. Isso é compreensível. O perdão não é um botão que você aperta, é um processo, um caminho. Um exercício diário de escolher a liberdade, mesmo quando a memória ainda dói,
E o Espírito Santo está ali, a cada passo, te ajudando a dar um pouco mais, a soltar mais um peso, a abrir mais uma porta. Até que um dia você percebe, o que antes te dominava já não tem mais controle sobre você. E esse é um dos milagres mais belos da vida espiritual, porque o perdão não muda o passado, mas muda o seu futuro. Ele não altera o que aconteceu, mas liberta você de carregar isso por toda a vida. E o Espírito Santo sabe disso. Por isso ele insiste. Por isso ele toca em feridas que você achava que estavam enterradas. Porque ele quer curar o que você achava que ia carregar para sempre. Talvez você pense que perdoar é esquecer, mas não é. Perdoar é lembrar sem sofrer, é olhar para trás e perceber que aquilo já não define quem você é, que aquela dor já não governa suas emoções, que aquela pessoa já não tem mais poder sobre sua paz. Isso é fruto do Espírito, é maturidade, é cura. E muitas vezes, o perdão acontece em silêncio, sem reconciliação, sem reconhecimento do outro, sem pedido de desculpas, porque o perdão, antes de ser um presente para quem te feriu, é um presente para você. É você quem fica livre. É você quem experimenta a paz. É você quem se abre para viver o novo de Deus. Jesus nos deu o exemplo mais profundo disso. Na cruz, ferido, humilhado, injustiçado, ele olhou para seus agressores e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele não esperou um pedido de desculpas. Ele não condicionou o perdão ao arrependimento dos outros. Ele escolheu perdoar. E é esse Espírito que agora habita em você. Quando esse Espírito começa a guiar sua vida, ele vai confrontar as áreas onde ainda há mágoa. Vai te mostrar que não dá para avançar carregando pesos antigos. Vai te ensinar que perdoar não é ser fraco. É ser forte o suficiente para não permitir que a dor te transforme em alguém amargo. Perdoar é se parecer com Deus. É dizer: eu fui alcançado por graça, então também escolho dar graça. E essa escolha, por mais difícil que pareça, abre portas espirituais poderosas, porque o perdão limpa o coração. E um coração limpo ouve a Deus com mais clareza. Um coração leve carrega mais fé. Um coração curado tem mais autoridade espiritual. Você começa a perceber que pessoas que antes te despertavam raiva, agora despertam compaixão, que você consegue orar por elas com sinceridade, que deseja o bem, mesmo sem esquecer o que aconteceu, e isso é sinal de cura, é sinal de que o Espírito Santo está conduzindo você para uma nova estação. Uma estação onde o passado já não dita suas decisões, onde as cicatrizes contam histórias de superação, não de amargura. Talvez você esteja vivendo esse processo agora, talvez ainda sinta dor, ainda tenha perguntas, ainda espere um reconhecimento. Mas se há em você uma vontade, mesmo pequena, de perdoar, isso já é o Espírito Santo plantando o novo. Cultive isso. Ore sobre isso, confesse isso. Confesse isso. Porque Deus vai completar a obra, e não tenha pressa. O Espírito Santo respeita seu tempo, mas ele também te desafia. Ele não quer que você viva preso, ele quer que você viva em liberdade. E essa liberdade começa quando você solta o que te prende. Quando você escolhe, dia após dia, não se vingar, não alimentar a dor, não repassar a ofensa. Perdoar é um ato de fé. É acreditar que Deus é justo, que Ele vê, que Ele cura, e ao mesmo tempo, é um ato de rendição. É entregar ao Pai o que você não consegue resolver com as próprias mãos. E confiar que Ele sabe exatamente o que fazer. Se hoje você sente que está conseguindo perdoar alguém que parecia impossível de perdoar, louve a Deus por isso. Isso não é sua força, é graça, é presença. É o Espírito Santo limpando áreas profundas do seu coração. E quanto mais você se rende, mais leve você se torna. Você tem paz em meio ao caos. Tem momentos na vida em que tudo parece estar fora de controle. Portas se fecham, pessoas se afastam, problemas surgem de onde você menos espera. A mente se agita, o coração acelera. E a alma grita por respostas. É nesses momentos que a maioria das pessoas se desespera, mas, se o Espírito Santo está te guiando,
algo diferente acontece. Mesmo sem entender, você sente uma paz estranha. Uma serenidade que não combina com a tempestade ao redor. Uma calma que não vem de você, mas dele. Essa paz não é a ausência de problemas. Não é um sentimento que depende de circunstâncias favoráveis. Não é um sentimento que depende de circunstâncias favoráveis. Ela é fruto de uma presença, a presença do Espírito Santo dentro de você. É a confirmação silenciosa de que, mesmo que tudo esteja fora do seu controle, nada está fora do controle de Deus. Filipenses 4:7 diz: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esse versículo não é apenas poético, ele é real. Há uma paz que não faz sentido humano, mas que é totalmente real para quem anda com Deus. E essa paz é um dos maiores sinais de que o Espírito Santo está te guiando. Você olha ao redor e tudo está bagunçado, mas por dentro há um silêncio. Uma certeza de que Deus está presente, de que Ele não abandonou você, de que, mesmo no escuro, Ele continua sendo luz. Essa paz não te isenta do sofrimento, mas te sustenta no meio dele. Ela não nega a dor, mas te dá força para suportá-la. E essa paz, muitas vezes, vem antes da resposta, antes do milagre, antes da mudança. Ela não é resultado de uma solução. Ela é uma antecipação da presença. É o Espírito Santo dizendo: você ainda não vê o caminho, mas eu estou aqui. E só essa presença já basta para manter você de pé. Talvez você já tenha vivido isso. Em momentos em que tudo parecia perdido, você se surpreendeu com a sua própria calma. Você orou, chorou, mas não desabou. Você sentiu que algo te segurava. Isso não é frieza, não é indiferença. É o Espírito Santo te enchendo com a paz que o mundo não pode dar. Jesus disse, em João 14:27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações. Nem tenham medo. A paz de Jesus é diferente. Ela não depende do que acontece fora, mas do que está firme dentro. E quando o Espírito Santo habita em você, essa paz se torna acessível em qualquer momento. E não pense que essa paz é ausência de sentimentos. Você ainda sente, ainda se entristece, ainda chora, mas agora, em meio a tudo isso, há uma base firme. Há uma base firme. É como estar em um barco no meio do mar agitado, mas com a âncora firmada. As ondas balançam, mas você não afunda. Você sente o vento, mas não é levado por ele, porque seu coração está ancorado em Deus. Essa paz também te ajuda a tomar decisões. Em vez de agir por impulso, você ora. Em vez de reagir com desespero, você espera. Em vez de culpar os outros, você busca discernimento. Isso não é passividade. Isso não é passividade. É sabedoria, é maturidade, é ser guiado por um espírito que sabe o caminho, mesmo quando você não sabe. E quanto mais você experimenta essa paz, mais confiante você se torna, não em si mesmo, mas em Deus. Você aprende que não precisa ter todas as respostas, que não precisa controlar tudo, que pode descansar mesmo no meio da batalha, porque sabe que o Espírito Santo está no controle de tudo. Essa paz também é uma arma espiritual. Ela protege sua mente dos ataques do inimigo. Quando ele tenta lançar dúvidas, medos, confusão, a paz de Deus se levanta como o escudo. Ela guarda seu coração das mentiras. Ela te lembra que Deus está com você, mesmo quando tudo diz o contrário. Talvez você esteja vivendo uma tempestade agora. Talvez esteja enfrentando perdas, notícias difíceis e insegurança sobre o futuro, mas, se você tem sentido uma paz que não sabe explicar, saiba, isso é o Espírito Santo te guiando. É Ele te sustentando. É Ele te lembrando que você não está só. Essa paz é um testemunho silencioso. Ela prega sem palavras. As pessoas ao seu redor percebem. Perguntam como você consegue estar tão calmo. Como você ainda tem esperança. E a resposta é uma só: é Deus.
É o Espírito Santo dentro de você. É a presença dele que muda tudo. Se hoje, mesmo em meio ao caos, você sente essa paz, abrace-a. Cultive-a, cultive-a. Volte para o lugar secreto. Ore, agradeça, louve, porque essa paz é preciosa. Ela é sinal de que Deus está no controle. E enquanto Ele estiver no barco, mesmo que haja tempestade, você não vai afundar. Você sente vontade genuína de servir e ajudar, sem esperar nada em troca. Há uma transformação silenciosa que acontece dentro de quem é guiado pelo Espírito Santo. O eu começa a ceder espaço ao outro. A vida deixa de girar em torno das próprias vontades e começa a se abrir para as necessidades dos que estão ao redor. E sem perceber, você começa a se alegrar ao servir. Começa a encontrar sentido ao ajudar. E o mais surpreendente é que você faz isso sem esperar aplausos, reconhecimento ou retorno, porque quando o Espírito Santo age, o amor deixa de ser interesse e passa a ser essência. O Espírito de Deus sempre nos leva para o caminho do serviço. Jesus disse: "O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir." E quem é guiado por esse Espírito passa a se parecer com ele. Isso não significa apenas fazer parte de um ministério ou participar de ações sociais, significa viver com o coração inclinado a ajudar. Estar sensível à dor do outro, ter olhos atentos para as necessidades invisíveis ao olhar humano. Esse desejo de servir é um sinal claro de que algo mudou dentro de você. Antes, talvez, tudo fosse sobre conquistar, crescer, aparecer. Agora, você se sente satisfeito apenas por ser útil, por ser resposta na vida de alguém, por ser canal daquilo que Deus quer fazer. Isso não nasce da obrigação. Não é algo que você força. É natural. É o amor de Deus fluindo através de você. Romanos 5 diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Esse amor transforma o olhar. Ele te faz ver pessoas e não apenas problemas. Te faz sentir compaixão em vez de julgamento. Te leva a parar quando outros passam direto. E isso não tem a ver com religião. Tem a ver com transformação de dentro para fora. Talvez você tenha percebido que está mais generoso, mais disponível, mais disposto a ouvir, acolher, repartir. Não é porque você se tornou bonzinho, é porque o Espírito Santo está trabalhando em você. Ele está tirando camadas de egoísmo, de pressa, de indiferença, e está formando em você o coração de um servo. Esse desejo genuíno de servir também revela a maturidade espiritual. Porque servir sem esperar nada em troca é sinal de liberdade. Você não precisa mais da validação dos outros para se sentir amado. Você já sabe quem você é em Deus. E é a partir dessa identidade que você serve, porque sabe que está completo, que já foi amado primeiro, que não precisa merecer o amor de Deus, mas pode transbordá-lo. E muitas vezes, esse serviço é invisível. É uma palavra de encorajamento que ninguém escuta. É uma oração silenciosa por alguém que nem sabe. É um ato de bondade no momento em que ninguém está olhando. E mesmo nesses momentos, seu coração se enche, porque o Espírito te mostra que o reino de Deus não é feito só de grandes gestos, mas de pequenas sementes plantadas com amor. Jesus nos ensinou isso de forma prática. Em João 13, ele lavou os pés dos discípulos. Um gesto simples, humilde, mas profundamente simbólico. Ele, sendo Senhor, escolheu servir e nos deixou o exemplo. E agora, esse mesmo Espírito que estava nele, está em você, e ele te guia para fazer o mesmo, para descer, para se doar, para amar. Essa vontade de ajudar também se manifesta nos relacionamentos. Você começa a ser mais paciente, começa a ouvir mais, a querer entender antes de julgar, a se importar com o que o outro está sentindo. O Espírito Santo vai transformando a forma como você lida com as pessoas, e você começa a enxergá-las não como obstáculos, mas como oportunidades de manifestar o amor de Deus. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez se surpreenda com a alegria que sente ao ajudar alguém, mesmo quando isso te custa tempo, energia ou recursos. Talvez perceba que já não espera mais retorno.
que não cobra mais gratidão, isso é sinal claro de que o Espírito está moldando você, e quanto mais você serve, mais você cresce. Porque servir é uma forma de adoração, é um ato espiritual. Cada vez que você estende a mão, você está dizendo: Deus, usa minha vida, e Ele usa. Ele faz do seu gesto simples uma resposta para alguém. Ele faz do seu tempo um instrumento de cura. Ele faz da sua atitude um testemunho vivo de que o amor ainda existe. E não se engane, o mundo precisa disso, em um tempo em que todos correm atrás do próprio interesse. Alguém que serve sem esperar nada, em troca, se torna luz, um farol, um sinal de que Deus ainda está agindo, de que o Espírito Santo ainda está conduzindo corações, e o seu pode ser um deles. Se você sente essa vontade crescente de servir, de ajudar, de se doar, abrace isso. É o Espírito Santo te conduzindo para um lugar mais profundo, onde o dar é mais poderoso que o receber. Onde a alegria não está no que você conquista, mas no que você entrega, porque no fim das contas, a maior realização não está em ser grande, mas em ser útil nas mãos de Deus. E se hoje você sente esse desejo no coração, saiba, é Ele te chamando, te usando, te moldando, e quanto mais você responder a esse chamado, mais você será cheio. Você enxerga propósito até nos pequenos detalhes. Há momentos em que tudo parece comum, os dias se repetem, as tarefas são as mesmas, e a vida segue num ritmo previsível. Mas, quando o Espírito Santo começa a guiar você, algo muda, os olhos se abrem, a percepção se aguça, você começa a enxergar Deus até nos detalhes mais simples do seu dia, pequenas coisas que antes passavam despercebidas, agora carregam significados profundos, e você percebe, não existe acaso para quem é conduzido por Deus. E esse é um dos sinais mais doces da presença do Espírito em sua vida, a sensibilidade ao propósito, a consciência de que até os passos mais triviais estão sendo dirigidos por uma mão invisível. Amorosa e intencional, você começa a perceber que nada é pequeno demais para Deus, que Ele fala em detalhes e que Ele se move até nos bastidores da sua rotina. Provérbios 16, 9 diz: O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso significa que mesmo quando você pensa estar decidindo sozinho, o Espírito Santo está ali, guiando, ajustando, redirecionando, e essa direção não acontece apenas nos grandes momentos, ela se revela no cotidiano, nas conversas simples, nos encontros inesperados, nas decisões aparentemente sem importância. Você começa a enxergar propósito em cada conversa, em cada lugar por onde passa, em cada pessoa que cruza o seu caminho. E percebe que Deus está sempre falando, sempre agindo, sempre revelando algo. Às vezes, através de uma frase, outras, através de um silêncio, às vezes, num encontro que parecia aleatório, outras, num desvio que te levou exatamente para onde precisava estar. Essa sensibilidade ao propósito não nasce do esforço, ela é fruto da presença. Quanto mais você anda com o Espírito Santo, mais você desenvolve discernimento. Você para de chamar tudo de coincidência e começa a reconhecer: foi Deus, foi Ele quem impediu você de sair naquela hora. Foi Ele quem colocou aquela pessoa no seu caminho. Foi Ele quem usou aquela palavra simples para responder a uma oração que só você sabia que tinha feito. É como se seus olhos fossem ungidos para ver além do visível. Você olha para a criação e vê o Criador. Você ouve uma música e sente que Deus está falando. Você lê uma passagem que já leu 1000 vezes, mas agora ela pulsa diferente. Porque o Espírito Santo transforma o ordinário em extraordinário. Essa nova forma de enxergar também muda sua postura. Você passa a valorizar mais o agora, a estar mais presente, a perceber que Deus não está só no destino final, mas na jornada, que Ele não fala apenas no altar, mas também na cozinha, no trânsito, na fila do mercado. Que cada detalhe pode carregar uma mensagem do céu, e isso gera uma gratidão diferente. Uma gratidão que não depende de grandes milagres, mas que se alegra nas pequenas graças.
Você agradece por um dia comum? Porque viu Deus nele. Você se emociona com um pôr do sol, porque sente que foi um presente dele. Você chora ao ouvir um bom dia sincero, porque percebe que Deus ainda se comunica com gestos simples. A presença do Espírito Santo te ensina que a vida com Deus não está restrita aos momentos espirituais. Ela está entrelaçada a cada aspecto da sua existência, e quando você enxerga propósito nos detalhes, a ansiedade diminui, porque você entende que não precisa correr atrás de grandes sinais para saber que Deus está com você. Ele está nos detalhes, e isso basta. Talvez você esteja começando a viver isso. Talvez tenha percebido que certos atrasos te livraram de situações piores, que um não que doeu, na verdade, foi proteção, que uma mudança repentina de planos te levou para o lugar certo. Isso é o Espírito Santo te ensinando a confiar até quando não entende, te mostrando que, mesmo no invisível, Ele está agindo, e isso não significa que tudo será explicado. Há mistérios que só o céu revelará, mas mesmo nas perguntas sem resposta, o Espírito Santo te dá paz. Ele te ensina a confiar, a descansar, a crer que, mesmo quando não vê, Deus está operando. Romanos 8:28 nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, as grandes e as pequenas, as alegres e as dolorosas. As que entendemos e as que não conseguimos explicar, tudo pode ser usado por Deus para o seu propósito. E quando você tem essa convicção, sua fé se fortalece. Você começa a viver com os olhos espirituais abertos, e essa percepção muda tudo. Muda a sua relação com o tempo, com as pessoas, com os processos. Você para de correr e começa a caminhar. Para de controlar e começa a confiar. Para de reclamar e começa a agradecer. Se hoje você tem percebido essa sensibilidade aumentando, se está enxergando Deus nos detalhes, se está sentindo que nada mais é por acaso, saiba, é o Espírito Santo te guiando. Ele está te ensinando a viver com propósito, a reconhecer a mão de Deus até no que parece comum. E quanto mais você cultiva essa sensibilidade, mais clara será a voz do Espírito, mais nítida será a direção, mais leve será a jornada, porque você saberá que nunca está só, que em cada detalhe Deus está presente em cada passo, Ele está conduzindo, e que, mesmo quando tudo parece igual, no invisível, algo eterno está sendo construído, você está se tornando mais paciente e moldável. A pressa já não tem mais o mesmo domínio sobre você. A ansiedade começa a perder força, o desejo de resolver tudo no seu tempo dá lugar a uma nova disposição interior, esperar, obedecer, ser moldado. Se você tem sentido isso, saiba que é mais um sinal claro de que o Espírito Santo está te guiando, porque só Ele é capaz de transformar um coração impaciente num coração ensinável. A paciência não é natural. Somos formados por um mundo que ensina pressa, resposta imediata, gratificação instantânea. Queremos tudo agora, soluções, milagres, direção. Mas o Espírito Santo trabalha em outro ritmo. Ele é paciente por natureza, e ao viver em nós, Ele planta essa mesma paciência como fruto. Gálatas 5 diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência e não por acaso. A paciência não é apenas uma virtude bonita. Ela é essencial para a formação do caráter de Cristo em nós, porque é no tempo de espera que somos treinados. É no atraso aparente que somos aprofundados. É na demora que aprendemos a confiar mais em Deus do que em nós mesmos. E ser moldável significa reconhecer que ainda há muito o que aprender. É admitir que você ainda precisa ser transformado, ajustado, lapidado, e não resistir a esse processo, mas acolhê-lo, porque Deus só molda corações que se deixam tocar. O profeta Jeremias nos deu uma imagem linda disso. No capítulo 18, Deus manda que ele vá até a casa do oleiro. Lá, Jeremias vê o oleiro moldando o barro sobre a roda. Quando o vaso se estraga, o oleiro não o joga fora. Ele recomeça e Deus diz, como o barro nas mãos do oleiro,
Assim são vocês nas minhas mãos. Essa é a postura de quem está sendo guiado pelo Espírito. Permitir-se ser refeito quantas vezes forem necessárias, mas para isso é preciso paciência, porque o processo de ser moldado não é confortável, envolve pressão, envolve exposição de falhas, envolve quebra de orgulho, mas quem é guiado pelo Espírito Santo começa a entender que cada correção é um ato de amor, que cada demora é um tempo de preparo, que cada silêncio é uma oportunidade de amadurecimento, e isso muda sua maneira de reagir. O que antes te irritava com facilidade, agora te ensina algo. As pessoas difíceis, que antes você evitava, agora se tornam espelhos. Os atrasos, que antes geravam frustração, agora te ensinam a descansar. Tudo começa a ganhar um novo significado, porque, no fundo, o Espírito está formando algo maior dentro de você. A impaciência costuma nascer do orgulho, do desejo de controlar, de dominar, de se proteger, mas a paciência nasce da humildade, da confiança de que Deus sabe o tempo certo de todas as coisas, de que não é preciso se apressar, porque Ele já está no futuro, de que não é preciso lutar por tudo, porque Ele luta por você. E quando você se torna moldável, Deus pode fazer o que quiser em sua vida. Pode mudar planos, caminhos, conexões, pode abrir ou fechar portas, pode ensinar através da dor ou da espera. E, mesmo que você não entenda, você aceita, porque confia, porque sabe que o oleiro é bom e que o resultado será melhor do que qualquer coisa que você poderia fazer com as próprias mãos. Essa mudança de postura também afeta seus relacionamentos. Você começa a ser mais paciente com as falhas dos outros, a entender que, assim como você está em processo, o outro também está. Começa a ouvir mais, julgar menos, e isso torna seus vínculos mais profundos, mais leves, mais curadores. E é lindo perceber como essa transformação é silenciosa. Não é algo que você força, é algo que vai acontecendo dia após dia. Você olha para trás e percebe que está mais calmo, que reage diferente, que sua fé cresceu, que sua alma está mais estável, e você sabe. Isso é o Espírito Santo em você. Ser paciente e moldável não é sinal de fraqueza, é sinal de força espiritual, porque só os fortes conseguem esperar em paz. Só os maduros conseguem se deixar moldar sem resistir. Só quem confia plenamente no oleiro se entrega completamente ao processo. Talvez hoje você esteja nesse tempo, sendo moldado, esperando respostas, enfrentando situações que testam sua paciência. Mas se, em meio a tudo isso, você sente que está mais sensível à voz de Deus, se está aprendendo a confiar, se já não reage como antes, então celebre. Você está sendo guiado pelo Espírito, e Ele está formando em você algo eterno. O vaso que se deixa moldar pelas mãos de Deus nunca é rejeitado. Ele é preparado, refinado, e quando estiver pronto, será usado com poder e propósito. Mas tudo começa com essa disposição de ser paciente, de ser ensinável, de se render. Se esse capítulo falou com você, escreva nos comentários, Senhor. Eu me rendo ao teu processo. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa dessa palavra. E inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que tocam sua alma. Deus está te guiando mesmo no silêncio. Você chegou até aqui, leu cada sinal. Talvez se viu em muitos deles. Talvez chorou ao perceber que o que você achava ser apenas mudança de humor ou confusão emocional, na verdade era o Espírito Santo trabalhando em silêncio dentro de você, tocando, curando, guiando. E isso já diz muito, porque o maior sinal de que o Espírito Santo está guiando sua vida é que você ainda está aqui, ainda crê, ainda busca, ainda deseja mais de Deus, mesmo em meio às suas lutas internas, mesmo com dúvidas, mesmo cansado, seu coração ainda pulsa por algo maior. Isso não é obra sua, é Ele, sempre foi Ele. Talvez você nunca tenha percebido claramente a voz de Deus. Nunca teve sonhos proféticos, nem experiências sobrenaturais, mas sabe o que você teve?
Aquela força que te fez continuar mesmo sem forças, aquela paz que chegou no dia que você pensou em desistir. Aquele arrependimento silencioso depois de uma atitude errada, aquele desejo repentino de orar no meio do dia, aquelas lágrimas que caíram do nada quando você ouviu um louvor, tudo isso são sinais. Deus estava falando, e você mesmo sem perceber estava ouvindo. Não é por acaso que você está ouvindo essa palavra hoje. Talvez você esteja se perguntando: será que é comigo mesmo que Deus está tratando? E a resposta é: sim, é com você, porque Deus conhece cada detalhe da sua caminhada. Ele viu o momento em que você pensou que não conseguiria mais. Ele ouviu aquele clamor mudo, aquela oração sem palavras. Ele percebeu quando você se afastou, mas não deixou de te amar. Por isso, pelo contrário, foi atrás de você com amor, com paciência, com graça. O Espírito Santo não se revela com alarde. Ele sussurra, ele convence, ele molda em silêncio, e quando você menos espera, já está mudando, já está amando mais, perdoando, esperando, crendo. E é isso que ele quer continuar fazendo. Ele não quer apenas tocar sua vida de vez em quando. Ele quer te guiar todos os dias. Ele quer te levar a lugares espirituais mais profundos. Quer te mostrar que existe mais paz do que você já experimentou, mais propósito do que você já entendeu, mais liberdade do que você já conheceu. Mas para isso, você precisa se render. Deixar de tentar controlar tudo. Abrir mão das suas certezas. E confiar, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, porque a fé verdadeira não depende de sensações, mas de convicção. E se hoje você sente dentro de si um chamado, ainda que leve, ainda que tímido, esse chamado é real. É o Espírito Santo dizendo: eu estou aqui e quero conduzir você. Ele não está esperando você ser perfeito para te usar. Ele está esperando você se entregar, porque é no coração quebrantado que ele habita. É na fraqueza que ele manifesta o seu poder. Se você sente que está nesse processo, se viu sua vida refletida em cada um dos sinais, então creia, Deus está te conduzindo, e Ele não erra o caminho. Ele conhece cada curva da sua história, cada ponto escuro, cada dor escondida, e mesmo assim, escolheu te amar, escolheu habitar em você, escolheu te guiar, mas há algo que precisa ser dito. Esse processo não é só para você. Deus quer que, através de você, outros também conheçam essa presença. Por isso, não guarde essa palavra apenas para si. Compartilhe, fale sobre o que Deus tem feito, ore por alguém, sirva, perdoe. Viva de forma que sua vida grite: o Espírito Santo mora aqui. Essa é a verdadeira evidência de alguém guiado por Deus. Não é o quanto conhece da Bíblia, nem o quanto frequenta a igreja, mas o quanto sua vida se parece com Jesus, o quanto sua linguagem mudou, o quanto sua paciência cresceu, o quanto sua compaixão aumentou, o quanto você consegue perceber Deus até nas pequenas coisas. E se hoje você deseja continuar sendo moldado, guiado, fortalecido pelo Espírito Santo, declare isso em voz alta, ou no silêncio do seu coração diga: Espírito Santo, eu não quero caminhar sozinho. Me guia, me transforma, me ensina a ser mais como Jesus. Essa simples oração pode mudar tudo, porque Deus ouve corações sinceros. Talvez você esteja pensando: mas eu ainda erro tanto. E Deus responde: eu sei, mas eu continuo aqui. Talvez você diga: mas eu não tenho força para mudar. E o Espírito diz: a força é minha, não sua. Talvez você se sinta indigno, mas Deus te lembra: foi por você que eu enviei meu filho. Você não está onde está por acaso. Cada lágrima foi vista, cada clamor foi escutado. E agora, o Espírito Santo está te guiando para uma nova estação. Uma fase onde você será mais sensível à voz de Deus, onde decisões serão tomadas com sabedoria, onde você verá frutos nas áreas que antes estavam secas, mas, acima de tudo, uma fase onde você terá paz. Mesmo sem entender tudo, porque saberá que está sendo guiado. Se essa palavra falou com você, comente aqui embaixo: eu confio na direção do Espírito Santo. Isso é mais que um comentário. É uma declaração espiritual,
uma resposta àquilo que Deus começou dentro de você. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Compartilhe este vídeo com alguém que está precisando ouvir essa mensagem. E lembre-se, Deus ainda está escrevendo a sua história, e Ele nunca se perde no caminho.